bancos chineses vêm agindo cada vez mais de uma forma que o Banco Central Chinês, o PBOC, não gostaria. Aqui um movimento que vem aumentando cada vez mais é a compra desenfreada dos títulos da dívida pública chinesas, fazendo com que a curva de juros chinesa venha caindo cada vez mais. Ela não está hoje invertida, mas ela está caindo numa velocidade muito grande. Você vê títulos ali que estão abaixo de 2%, abaixo de 1,5%, que são taxas de juros bem menores do que você vê hoje praticadas no mercado americano. E isso preocupa bastante as autoridades, porque demonstra que os bancos estão fazendo exatamente o contrário do que o Banco Central gostaria. Já até comentei sobre esse assunto em outros capítulos, onde membros do PBOC acabam ligando, né, para bancos para poder entenderem por que eles estão comprando tantos bonds. E o mais interessante é que se você analisa na Bloomberg, por exemplo, em artigos, você tem uma narrativa que é feita de que as expectativas de futuros cortes ou de todos os estímulos que são feitos na China são os responsáveis pelas compras e a queda de juros ao longo do tempo, né? Como se o que o Banco Central fosse fazer vai dizer o que vai ditar o que vai acontecer com o resto da curva. Mas quem acompanha esse podcast sabe bastante do que eu falo sobre o efeito ser justamente o contrário. Os bancos centrais eles são reativos ao que o mercado já fez em cima dos fundamentos e não vice-versa, como a gente pelo menos acredita na mídia. Então o que você realmente percebe é uma fuga extrema voltada para segurança e liquidez, que é exatamente o que o bond faz. Se você tem hoje uma preocupação de que a economia não está indo da forma que você gostaria, você se sente cada vez mais inseguro em fazer empréstimos, você tem a expectativa de correr atrás de instrumentos líquidos que vão te garantir um certo retorno, que você precisa tê-lo agora, porque a sua expectativa é de que vai ser menos ainda no futuro, e aí você acaba comprando bonds. Mas isso é exatamente o que o Banco Central Chinês não quer. Mas esse problema é óbvio, não é um problema da China, é um problema do mundo inteiro, é exatamente o problema que o Fed tem, é o problema que a Europa também tem. Então isso acaba criando um mal-estar muito grande em relação às expectativas do mercado de ter uma recuperação da economia chinesa no sentido interno, né, no consumo interno. Afinal de contas, a grande expectativa de todos os estímulos que foram feitos, as famosas bazucas de bilhões até trilhão de RMB, né, de yuan, criou toda uma expectativa de que agora vai. Só que tudo isso vai sempre se perdendo ao longo do tempo. Como a gente sabe, os estímulos de bancos centrais não funcionam para afetar a decisão das pessoas em relação ao que elas realmente vão fazer com o dinheiro. Por mais que você tenha toda a mídia junto, você consegue um efeito talvez temporário daquele ânimo de que agora as coisas vão melhorar, mas a grande verdade é que a expectativa que o Banco Central tem em anunciar os estímulos é, na verdade, o próprio estímulo. É muito mais importante você criar o efeito psicológico de que as coisas vão começar a melhorar a partir do momento em que eu anuncio que estou fazendo algo pela população. Só que esse efeito, ele é temporário. Então, a grande questão aqui que fica é o que mais dá para você fazer. Então, o mercado, ou pelo menos as manchetes, né, elas sempre se refletem na próxima arma, na próxima solução. E a gente sabe que isso é muito mais narrativa do que, de fato, uma solução específica que vai fazer com que, a partir de agora, o dinheiro flua cada vez mais. Isso, mesmo na China, mesmo com todo o controle de capitais, mesmo com a forma extremamente agressiva até que o Banco Central da China consegue interferir nas questões bancárias, bancos estão extremamente receosos. E é essa que é a grande questão de que não se fala. O que os bancos estão vendo que nós não estamos vendo? Isso faz parte do grande buraco negro do que realmente vai fazer o capital fluir. E aí que vem o grande perigo, porque a China hoje ela aposta bastante na parte da exportação. Ela é a indústria do mundo, ela precisa desse consumo fluindo para garantir o PIB crescendo. E ela é quem mais apresenta crescimento hoje, é um dos países de mais crescimento hoje no mundo. Só que é uma fórmula que ela depende dos seus principais parceiros e você percebe o mesmo movimento coordenado numa economia
economia global. A Europa não tem cada vez menos perspectiva de ter um consumo maior. Os Estados Unidos, apesar do seu crescimento, a gente sabe justamente de todos os problemas em relação ao consumo. Não é uma tendência de aumento, é uma tendência de cada vez mais estagnação. Então, mesmo que você aumente, você percebe um aumento cada vez mais gradativo, cada vez menos acentuado. É esse o grande problema desse do que eu mais discuto, né, nesse podcast, que é a trava global do fluxo de capital ao redor do mundo. E esse problema, baseado nos bancos nacionais na China, de eles não quererem emprestar, isso obviamente vai criando um problema deflacionário. Se você não tem o capital fluindo para as empresas que precisam, elas investem cada vez menos em maquinários, ou elas têm até o seu empréstimo negado, porque os bancos começam a ver um risco sistêmico de que eles talvez não sejam pagos. E aí, dependendo cada vez mais de um fluxo de exportação maior, e principalmente quando você tem toda a grande narrativa das tarifas, da troca de governo, do Trump, etc. Então, tudo isso vai criando uma série de incertezas do que você, se estivesse na posição do Banco Central da China, pudesse fazer para tentar mudar tudo isso. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Agora, para quem está no mercado financeiro, cria um problema adicional, porque por um lado você está numa situação que isso inclusive se reflete cada vez mais no próprio yuan, no próprio RMB, né, da China, que hoje está beirando ali o 7,3, né, para cada dólar. E a gente sabe o quanto que a China controla de forma bastante minuciosa o fluxo de capitais para evitar que isso fuja demais. Mas mesmo com todo esse controle, ainda vem persistentemente ali beirando 7,30, que é uma das máximas históricas. Inclusive quebrou ali um suporte, né? Na verdade uma resistência que vinha tendo ao longo do tempo, mostrando agora que nós precisamos ficar em modo de atenção em relação à China. Vamos ter novos anúncios, vamos ter novas medidas, vamos ter punição em relação aos bancos para que eles parem de comprar. Agora, tudo isso faz com que você tenha vários problemas no sentido da interpretação e a espera de uma nova solução que a gente sabe que não vem. Agora, a grande questão é que num momento onde os juros americanos eles estão passando por uma situação até contrária, os juros estão maiores do que o que se tinha antes, né? Então ele já beirando ali os 4,3 para o de 3 meses, 4,3 para o de 6 meses, né? Nesse exato momento nos Estados Unidos, e na China esses números são metade disso, inclusive o mais preocupante agora são os juros do curto prazo. Se os de longo prazo caíram ali para 2%, muitos até abaixo de 2%, que é extremamente baixo, você está vendo títulos de um ano, por exemplo, cair para 1,3%, que é uma coisa praticamente inédita, é a mínima histórica. E isso mostra, principalmente quando você tem uma compra cada vez maior dos de curto prazo, aquela teoria do wait and see, né? Você tá esperando para ver o que vai acontecer para tomar sua decisão, colocando no money market fund chinês, até você ver o que você vai explodir alguma coisa, mas buscando a sua própria segurança. E isso é bastante preocupante. E muitos vão até se questionar, não, peraí, o que eu posso fazer com o meu capital, né? Ou como eu justifico, sem ser via controle de capitais, como eu justifico ficar com meu dinheiro num título que está pagando bem menos, com um derivativo de dólar, sendo que o yuan está perdendo mais valor em relação ao dólar, e se eu poderia me expor ao mercado americano, onde é considerado ali o juro de risco zero, entre aspas, exposto em dólar, sem o risco cambial e também com retorno maior. Esse que é o grande dilema que você vê, não só na China, mas em praticamente todos os países, é literalmente a definição do milkshake do dólar. Então, infelizmente, né, obviamente, quem ouve esse capítulo já acha que sou eu falando mal da China, etc., que os Estados Unidos são melhores e que nada disso, é literalmente um jogo de comparação. Os Estados Unidos estão muito ruins, mas o mundo também está numa situação mais complicada. E o que vai mandar para onde vai a liquidez do mundo é a percepção de segurança e liquidez que vai fazer com que você tente se proteger da melhor forma e você do seu lado, tentar, observando essas forças, identificar como você pode se proteger de tudo isso ou mesmo prosperar.